Boa noite, pessoinha, tudo bem com você? Meu nome é Geniane Lagares, eu sou professora de Instagram. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre storytelling, sobre como contar histórias aqui nos stories e reter a atenção das pessoas. Nessa noite eu separei aqui todo o tema de storytelling e eu quero que você pegue um papel e uma caneta, porque as informações que eu vou te dar aqui, elas são muito importantes. Elas realmente podem mudar o seu jogo aqui. Eu sei que você que esteja me ouvindo aí também não saiba. E eu quero falar disso com você hoje, porque, gente, storytelling é a arte de contar histórias, né? Veja que quando eu conto uma história e ela tem um enredo, a gente fica muito, como que eu digo, preso naquela história. Já viu um filme? Um filme, gente, Hollywood, ele baseia todas as suas filmes, os escritores dos filmes em storytelling. Ele conta toda uma jornada que prende a nossa atenção, né? Que a gente quer muito ficar ouvindo aquilo, a gente quer saber o final, a gente quer saber o enredo que vai acontecer depois daquilo. Storytelling é a arte de contar histórias que realmente retém a atenção. E para fazer isso, não é contar uma história qualquer, né? Geralmente são histórias que envolvem sentimentos, emoções, raiva, medo, angústia, felicidade, alegria, expectativa, amor. Tudo isso envolve uma boa história, né? A gente gosta muito de ouvir histórias. E quando alguém nos conta uma história que é inspiradora, uma história que tem a ver com aquilo que a gente se movimenta, a gente fica muito importante. Acorda e já espera o look do dia. Olha só, tá vendo a Lu? A Lu, ela é uma das minhas alunas e também uma seguidora. Veja que eu conto um storytelling através dessa nossa comunicação aqui que eu tenho criado em relação à identidade visual, a imagem que eu estou passando aqui com vocês. A Lu diz que já acorda e fica esperando o look do dia. Por quê? Porque geralmente depois do meu bom dia eu mostro para vocês o meu look, a roupa que eu escolhi para vestir aquele dia. E veja que essa sequência feita todos os dias faz com que as pessoas queiram vir aqui amanhã ver qual que vai ser o próximo look. E isso faz as pessoas inspirarem para comprarem uma roupa, para se vestirem melhor, para usarem uma maquiagem, para se cuidarem, para se sentirem melhor. Então tem toda uma condução envolvida nesse processo. Não é simplesmente chegar aqui e postar os stories por postar. E tem algumas características que deve ter um bom storytelling. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas basicamente eu preciso te explicar que nada nesse meu perfil, na dica de nada, acontece por acaso. Tudo que eu posto, gente, nos meus stories tem um porquê atrás, uma estratégia. Eu já sei aqui antes de eu fazer a ação o que eu quero gerar em vocês, né? Qual que é o sentimento que eu quero gerar quando eu posto determinada história. Hoje de manhã, quando eu acordei de manhã, fiz o look do dia, fiz o bom dia, eu já vim aqui falar com vocês sobre essa nossa live de hoje. Porque desde de manhãzinha eu já queria fazer você começar a pensar que estaria comigo aqui à noite. Eu já quis começar a instigar você para você querer vir aqui nessa nossa live aqui hora à noite e aprender mais e assistir e ficar junto. Mas como assim, tia G? Então você fez isso já intencional lá de manhã? Sim, eu fiz intencional logo de manhã. As coisas que eu faço aqui no Instagram, elas têm intenção, eu já sei o que eu quero gerar. Quando eu mostro pra vocês, por exemplo, o meu almoço, que eu falei da batatinha, você coloca açafrão ou não? Foi intencional, tia G? Claro que sim. Por quê? Porque eu sei muito bem que todo mundo gosta de dar um pitaco, de dar uma opinião. Você não quer saber a opinião da maioria, você quer dar a sua opinião. Então pensa aqui comigo, se você quer dar a sua opinião, quando eu pergunto se você usa açafrão, sim ou não, nada a ver,
eu tô pedindo pessoalmente para você me contar qual que é a sua experiência ali na cozinha. E aí eu gero automaticamente uma interação. E nós, a partir dali, vamos interagir. As pessoas tendem a acompanhar mais histórias que são mais leves. Então, presta atenção, ó. Ser leve é uma das características que tem em relação ao storytelling, né? Então, ser leve é uma das características que vai fazer as pessoas assistirem mais você. Quando a coisa é muito forçada, quando é algo muito empurrado, a gente tende a, sabe, se esquivar daquilo ali. Responde aqui nos comentários se faz sentido o que eu tô falando com você. Faz sentido que quando os stories é alegre, ou é pontual, ou é interessante, vocês assistem mais? Faz sentido que quando a história é muito cansativa ou muito difícil de entender, as pessoas tendem a pular? Hoje não, o nosso corpo, o corpo humano, ele foi criado para guardar energia. E, gente, pensar gasta energia, tá? Pensar gasta muita energia. Então, o que acontece é que se você não se propõe a fazer uma coisa de fácil entendimento, as pessoas vão passar para depois. É uma rede social, o Instagram, a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer que se é uma rede social, a gente veio aqui se socializar. O entretenimento gera muito resultado aqui exatamente por isso. Porque é uma coisa que não requer muita nossa energia pra gente entender. Quando requer muita energia, a gente acaba deixando de lado. Então, a primeira coisa que tem para você construir um bom storytelling é você contar histórias de forma leve. A arte de contar storytelling nos stories se resume em começar histórias que vão ter continuidade depois, não só hoje, mas amanhã, na semana que vem. Ó, quando eu comecei a alterar o papel de parede aqui, ó, que eu fiz a alteração aqui em casa e lá no quarto ali, ó, de me vestir, eu comecei a contar essa história aqui. Gente, eu tô pensando que eu quero mudar a parede, arrumar um cantinho pra me vestir, que eu me sinta melhor, que eu consiga mostrar melhor pra vocês os meus looks, que eu consiga ter mais esse cantinho pra mim, que eu me sinta bem lá. Era só uma conversa. Aí depois eu comprei uma cortina, eu mostrei a cortina, ia mostrando todo o ambiente antes, como que tava. Por quê? Porque eu queria que as pessoas fizessem parte daquilo ali comigo. Quem aqui tava aqui, quem tá na live, que participou da construção do quarto de vestir, do papel de parede que deu errado, da pintura da parede, da cortina. Quem que estava aqui e acompanhou toda essa história? Eu amei essa história da transformação do seu cantinho, realmente. Ó, acompanhei tudo isso. Olha aqui, o pessoal tá vendo? Ó, o pessoal, gente, eles vinham aqui. Conta pra mim se vocês vinham no outro dia ver como que tava as obras, por exemplo, né? Quando começou a mudar tudo. Pergunta se você tinha curiosidade. Você vinha aqui pra assistir? Você gostava de assistir? Você ficava empolgado, torcia junto? Conta pra mim como que foi viver essa experiência junto comigo do lado daí. É bom até pra mim ouvir a percepção de vocês, né? De que vocês estão passando, né? As pessoinhas contando que viu toda a história. Já acordava ansiosa. Que legal, Lu! Isso é storytelling. Amava sim. E até me inspirei. Olha só. O que acontece é o seguinte. Vi a partir da mesa. É verdade, gente. Essa mesa que tá aqui, ela tem toda uma história. Porque a mesa, comprei a mesa com muito carinho. Mandei fazer do jeito, o desenho que eu vi na internet. Todo mundo acompanhou a história da mesa. Aí depois a mesa não entrava dentro do escritório. Porque ela ficou muito grande.
E aí teve que serrar as pernas da mesa e todo mundo sofreu junto comigo. E eu chorei porque eu fiquei muito chateada. Todo mundo participou da história. E sabe o que isso deu de resultado pra mim? Sofri junto, olha aqui pra vocês verem. Sabe que isso gera de resultado agora pro meu negócio? Eu vou contar pra vocês. Gera relacionamento. Quase todas essas meninas que estão dizendo aqui, ó, elas se tornaram minhas alunas. Ah, Geniane, foi por causa da mesa? Não, mas pode ficar tranquilo que essas histórias contribuíram muito para elas se tornarem minhas alunas no Presença. E por que, gente? O porquê que contribuiu? Porque essas pessoas se sentiam próximas de mim. Elas conseguiram ter sentimento junto comigo. Uma boa história tem que gerar sentimento. Você tem que torcer junto. Você tem que chorar junto, igual um filme, sabe? Houve muita conexão. E aí vocês agora, que depois que participaram de tudo isso comigo, vocês confiam em mim. E aí quando eu abri o carrinho para falar do meu curso, você não duvidava que era bom. Você não duvidava que era para você. Você não duvidava que aquilo ia ajudar você. Porque a gente gerou ali uma conexão através das histórias. Eu não era uma pessoa desconhecida mais para você. Eu já era uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima. Eu diria até uma pessoa íntima. Porque eu sou íntimo dos meus alunos, eu sou íntimo da minha audiência, eu sou íntima mesmo. Isso foi contado através das histórias. Se eu tivesse mostrado o antes e o depois do quarto, sem contar nenhuma história, sem nem contar os perrengues, os bastidores, não teria gerado isso em vocês. Sabe, não gera essa conexão quando você mostra uma foto como era e agora, não, é legal, vai gerar uma curtida, mas passou. Agora, quando eu falo da história do cantinho ali da Tia G, todo mundo lembra como foi. Lembra que o pintor me deu um bolo, lembra que eu tive que pintar sozinha, lembra que eu botei roupa de pintor mesmo, camisetão, tive que subir na parede, nas escadas com medo de cair. Todo mundo viveu isso comigo. É por isso que elas se lembram. Se fosse um antes e depois, ia ter passado despercebido. E provavelmente as pessoas não lembrariam mais. Mesmo quando eu tava no perrengue, gente, chorando porque eu tinha dado errado, ainda assim era leve. Por quê? Porque mesmo com todo o meu sentimento, eu sempre conduzi isso, que ia dar tudo certo, que ia valer a pena no final. E eu conduzi do jeito, lembro disso, de você pintando. Eu conduzi isso de uma forma que as pessoas ficaram juntas comigo. Elas ficaram participando do processo. Aqui no Instagram, você precisa criar esse tipo de história. Você vai falar assim, ai, Gê, ninguém se interessa. Mentira, as pessoas se interessam muito mais pela sua vida e pelo seu bastidor do que do seu produto. Por que você precisa contar sua vida e seu bastidor? Para você se tornar uma pessoa de fácil acesso. Para você se tornar uma pessoa próxima da audiência. Para eles poderem confiar em você. E aí, meu amor, sempre você vai conseguir vender através da autoridade para eles. Então, gente, contem histórias. Sabe, as pessoas querem mostrar um prato muito bonito e bem montado aqui no Instagram. Mas por que você não conta o bastidor de como que é por trás disso? O povo tudo sabe que eu comprei um fogão novo. Todo mundo participou da história do fogão, da estreia do fogão, que o fogão veio amassado depois que consertou o fogão. Tudo eu gero uma história. E uma história que aconteceu comigo, mas que é comum acontecer aí com você. É comum acontecer aí no seu dia a dia, no seu bastidor. É comum acontecer. Então, quando eu trago esse storytelling, essa história que tem assimilação com o que você vive no dia a dia aqui, você fica próximo de mim. E é claro, gente, de uma forma leve. Não é para vir contar a história de morte, de alguém que tá sofrendo, e delírios e tal, e tristeza, para sua audiência e deixar isso no ar. Né? Não pode ser assim. Tem que ser uma fonte de contar histórias que sejam inspiradas, que tenha solução, que você tá conduzindo, para as pessoas quererem saber mais, né?
Ó, eu já vou começar a contar uma história amanhã de manhã, porque amanhã de manhã eu vou nesse final de semana de feriado, eu vou pra casa da minha mãe, no sítio. E todo mundo adora as histórias do sítio. Lá da minha mãe, da vida dela, de como que ela lida com as coisas, de como que ela é gracinha. Então amanhã eu já vou começar a contar essa história que vai durar aí uns 4 dias. E tem toda uma condução para as pessoas virem assistir. Eu sempre gostei de contar histórias aqui no Insta, mas eu conto coisas que já aconteceu comigo. Conte coisas que já aconteceu, Paloma, mas sempre conte o que está acontecendo agora, sabe? É muito importante você contar a atualização. Ó, delícia dos doces caseiros, né? Gente, dessa vez vamos fazer pamonha. Nós vamos pra minha mãe pra fazer pamonha. Imagina se isso não vai dar uma história boa demais da conta, né? Vai dar sim, com certeza. Isso sempre resumo uma lição que tiro das coisas que vivi. É muito legal, Paloma, mas às vezes, quando eu conto uma história muito do passado, parece uma coisa muito de livro. Se você contar uma situação atual sua, que você está vivendo agora, e fazer as pessoas acompanharem para ver o que vai acontecer a partir dali, é que é o storytelling, né? Storytelling é você pegar e conduzir as pessoas ao que você quer que elas cheguem, ao final daquilo ali. Uma boa história, característica, tem que ser leve. Outra coisa que eu coloquei aqui é que todo storytelling, gente, todos, tem que ser da vida real. Sabe, tem gente que quer contar a história de outras pessoas, dá certo, dá. Mas o storytelling nos stories tem que ser sobre você, sobre o seu bastidor, sobre de como você lida com o seu bastidor, de como você está conduzindo esse processo do bastidor. É isso que realmente faz diferença. Então, uma das características que você precisa pensar na hora que estiver construindo storytelling nos stories, conte algo que você esteja vivendo na vida real. E se possível, algo que você esteja vivendo agora, tá? Como se chama mesmo? Chama Story. Aqui, ó. Aqui em cima tem o nome, ó. Se você clicar aqui nessa setinha, ó, você vai ver que você clica e tá escrito Storytelling, né? Que é o nome, a arte de contar histórias nos stories. Você pegar e trazer aquilo ali para a audiência acompanhar. Gente, são pequenas histórias, não precisa ser algo grandioso, não. Pode ser uma reflexão do dia. Por exemplo, ontem eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, uma mãe de uma amiga, então eu senti bastante sobre isso. E eu vim aqui contar para vocês. Eu não citei o nome, não citei do que, eu citei que aquilo ali mexeu comigo. E eu comecei a contar uma história que depois eu terminei e eu concluí com um fechamento, com uma inspiração para o seu dia, para o momento que a gente está vivendo, sobre o Covid, sobre todas as mudanças que aconteceram no último ano na nossa vida. Então, ó, eu contei uma história que já teve fim. Mas às vezes eu conto uma história que dura uma semana, que dura um mês, né? Todo mundo sabe aqui que eu tô na construção do meu 1 milhão. E é uma história que eu tô contando há muito tempo. Eu comecei lá com os meus 2.000 seguidores e todo mundo sabe e acompanhou essa história do meu crescimento aqui no Instagram. O ano passado, em abril, eu tinha 2.000 seguidores e a gente nem tá em abril, eu já tô mais de 20.000 seguidores. Todos esses seguidores reais, de pessoas que realmente se interessam pelo meu trabalho, que estão em busca de aprender, de cada vez mais ter essa interação. Então, como posso conduzir isso? Conduzindo através dessa entrega, dessa troca, sabe? A construção ela é diária e faz a gente refletir. Quando meu marido, esses dias, as pessoas aqui também vão lembrar dessa história, ele teve cólica de rins. Gente, eu estava na live quando ele estava passando mal. Eu tinha marcado uma live, ele chegou e falou que estava sentindo dor já. Eu marquei a live, ele foi tomar banho. Antes de eu terminar a live, ele já estava com muita dor mesmo. E tivemos que ir pro hospital. E eu tava no meio da
live. E eu contei isso, eu comecei uma história ali que durou quase uma semana. Várias e várias pessoas me mandaram mensagens, oraram pela gente, torceu, deu dicas, coisas que eles podiam ajudar naquele momento. Foi uma puta de um storytelling. Gente de Deus, então, gente, você tava fazendo aquilo lá intencional? Não, gente, eu conto storytelling quase que natural. Quando você se propõe a trocar aqui e ter relacionamento com a audiência, o storytelling vai acontecendo, porque tem a ver com o que você faz no dia a dia. Ó, você teve que sair, eu lembro. Eu tava no meio da live, eu tive que sair para levar ele pro hospital. E todo mundo participou desse storytelling comigo, né? E aí a gente mostrou que ele tinha melhorado, e as pessoas torceram junto. E todo mundo acompanhou. Isso é a arte de contar histórias, é a arte de trazer as pessoas para perto de você. Foi mesmo, ficamos ansiosos aqui pela melhora dele. É como se você conhecesse a pessoa. Tipo assim, uma pessoa que você conhece e ficou doente e você, pô, você quer notícias, né? Aqui, eu fiz isso com vocês. Eu contei pra vocês sobre o que estava acontecendo e todo mundo veio e participou. E isso, gente, é um storytelling de uma super história de superação. Não! Era um storytelling de vida real. E as pessoas gostam muito de acompanhar e saber sobre vida real. O povo critica muito o Big Brother, muito, mas gente, o Big Brother tem um storytelling incrível, porque se você começa a acompanhar o Big Brother, você quer saber a condução dos rolos, das tretas, das histórias que tem lá dentro, e aí é por isso que tem tanta audiência como tem. O povo não assume, eu vejo Big Brother, não assume, mas a maioria vê. A maioria acompanha, a maioria quer saber da história, quer saber da treta, quer saber do que tá acontecendo, quer estar a par das coisas. Do casamento da sua amiga também, é verdade. Eu fui madrinha de um casamento da minha linda amiga, da Inês, e todo mundo acompanhou a história, o lugar que eu estava, a noiva, as fotos, as pessoas gostam muito disso. Geniane, você tem facilidade? Tenho. Eu tenho facilidade, mas eu treinei muito, gente. Não foi sempre assim, não. Se você treinar, você também fica bom em fazer isso. Sabe? Em trazer as pessoas para próximo, em conduzir. Inclusive, conduzir é a terceira dica de contar uma boa história. Você precisa saber conduzir. Se eu chegar aqui para vocês e falar, gente, eu vou na mãe nesse final de semana e aí nós vamos fazer pamonha e vai ser assim, assim, assado, vai ter isso, isso e isso. E aí, quando ficar pronto, eu mostro. Isso é uma história? É. Vai reter a atenção das pessoas? As pessoas vão querer ficar interessadas, vão sentir emoção, vão viver? Não. Não, não, não. Por quê? Quando você vê sua filhada, olha aqui, tudo é storytelling, olha pra vocês verem. Quando eu vou lá brincar com a minha filhadinha, o povo fica louco, curioso, sabendo mais como que ela brinca, uma brincadeira, uma criança, né, que não é comum aqui no meu Instagram. Tudo é conduzido, né? Saber conduzir tem a ver com contar uma boa história. Você precisa contar a história de um jeito que gera emoção. Você precisa sentir com as pessoas aquilo que você tá passando. E você não pode contar a história toda de uma vez, né? Você vem aqui, conta uma parte, aí depois você vive mais um pouco dessa história e conta mais um pouco. Depois você vive mais e conta mais, conta sobre os planos. Eu tô plantando aqui a construção dessa história que eu vou começar amanhã nos stories, sobre a viagem na mãe, sobre como fazer pamonha, e sobre como é nossas histórias quando a gente faz pamonha. Tudo isso é conduzido. De forma que leve isso, né? Leve a gente a querer mais. Agora, outra coisa que é importante para você construir um bom storytelling aqui nos stories é fazer isso de forma intencional. Não venha aqui contar conversa de comadre. Não é isso que eu quero que vocês façam aqui no Instagram. Por quê, Tia G? Porque não funciona. Porque as pessoas aqui, elas são diferentes de você. Então, presta atenção.
Você, para construir uma boa história, para você conseguir ter bons resultados aqui no Instagram, você precisa fazer isso de forma intencional. Ó, eu sei que eu vou na mãe, eu sei que a gente vai fazer pamonha. Então eu começo a falar desse assunto de forma intencional para gerar curiosidade, para gerar engajamento, para as pessoas ficarem curiosas, para elas quererem acompanhar. E aí eu vou contando a história até chegar o dia que eu venho embora. E todo mundo fica até triste comigo quando eu venho embora de lá. Por quê? Porque todo mundo participou do processo. Eu soube conduzir e eu fiz isso de forma intencional. Não foi por acaso que eu tô comendo a pamonha e aí eu vou contar. Não, eu conto antes, a construção. Isso faz diferença. Fazer de forma intencional. Escreve aqui pra mim, por favor, nos comentários, as coisas que a gente já falou que é importante para construir um bom storytelling. Ser leve, falar da vida real, saber conduzir e fazer de forma intencional. Essas as 4 principais coisas que a gente já falou. Tem mais duas ainda que faz você contar um bom storytelling. Gente, e eu vou contar pra vocês, se você aprender isso, você vai fazer de forma natural. Vamos repetir pro pessoal escrever de novo para não esquecer. Ser leve, falar sobre a vida real. Escreve todos no mesmo comentário para me fixar aqui, gente, por favor. Ser leve, vida real, saber conduzir e fazer de forma intencional. Se você escrever todos no mesmo comentário, eu vou conseguir fixar aqui num comentário só. Então alguém escreve para mim todos no mesmo. Ser leve, falar da vida real, saber conduzir e fazer de forma intencional. Obrigada, meu amor. Teve minha linda aqui, ó, que conseguiu fazer. Eu vou ver se eu consigo fixar. Pronto. Fixei. Obrigada. Vocês são lindos demais. Que lindo da vida, que lindo. Muito obrigado mesmo. Isso, fazer de forma intencional é muito importante. Por quê, gente? Porque a gente tem que saber. A gente tem que saber para quem que a gente tá falando e por que que a gente tá fazendo aquilo. Não fica pensando assim, eu posso contar uma história desse negócio aqui, depois eu conto. Não, a história, ela é no momento que você tá vivendo. Eu vou viver ainda o momento lá da pamonha com a minha mãe, no sítio. Eu vou viver, eu não vivi ainda. Eu nem saí aqui da minha casa de Uberaba ainda. Mas eu já tô contando a história. E aí, as pessoas vão querer ver eu tirando o milho lá, vão querer ver todo o processo que vai gerar até a gente tá lá comendo a pamonha quentinha, saindo a fumaça e gerando muita vontade de vocês que estão aí. Tá vendo? Construir a história. Agora pensa no seu negócio. Você precisa levar isso pro seu negócio. Como que o seu dia a dia pode levar as pessoas a quererem o seu produto? Comece, por exemplo, se você faz bolo de pote. Comece a contar a história lá do momento de como surgiu a receita. Depois você pode contar, ir no supermercado comprar as embalagens, já mostra as pessoas a embalagem. Pega a embalagem e mostra, gente, essa embalagem é melhor por isso, isso e isso. Porque aí o bolo fica desse jeito, tal. Ó, começando a contar. Amanhã, gente, nós vamos bater o bolo para criar os bolinhos de pote. Então, vou mostrar para vocês aqui. Você tá gerando desejo na pessoa de comprar de você. Você tá gerando o desejo das pessoas de quererem participar daquele momento. Não é só do seu dia a dia. É de todo o processo de criar histórias. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Eu sempre gosto muito de estar junto com vocês, da gente ficar perto, da gente, assim, sabe? Da gente poder aprender uma com a outra, dessa troca. Bom que vocês, minhas alunas lindas, vieram para a aula. Espero que vocês conduzam os storytellings aí nos stories de vocês, que vocês realmente tenham muitos resultados. Um ótimo final de semana, que amanhã já é sexta-feira, emendando esse feriado de carnaval. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, né? Cuidem das suas pessoinhas, cuidem das pessoas que estão próximas de vocês.
Um super beijo, lindo, e acompanhem as histórias do final de semana, porque vai ser maravilhoso lá na Mames e vai ter histórias muito interessantes para vocês verem, tá bom? Beijo!